Digamos que você encontrou uma empresa com um bom ROI que paga dividendos e que suas ações estão em crescimento, pero contamina a atmosfera. Investiria você nessa empresa? Agora vamos ver uma situação completamente diferente. Uma empresa com crescimento financeiro lento, pero que se preocupa com o meio ambiente. Investiria você nesta empresa? Microsoft está atualmente classificada como uma das empresas que mais respeita o meio ambiente e é socialmente responsável em todo o mundo. Entre muitas outras iniciativas, eles fazem donações a los agricultores da Índia, ajudam os niños em Vietnã e se esforçam para salvar os elefantes em peligro de extinção em África. Además de esto, eles alcançaram neutralidade de emissão de carbono, gastaram miles de milhões de dólares com as comunidades e ONGs em 2018. Pero, por que as empresas deveriam assinar tanto dinheiro em responsabilidade social corporativa, RSC, em lugar de generar devoluções a seus acionistas? Microsoft realmente sabe que querem os seus stakeholders? Isso é o que hemos estado tratando de discutir hoje. Atualmente, os términos sustentabilidade, estratégias verdes e RSC são muito mencionados, mas sempre levam a um conflito de interesse entre o que os acionistas e as partes interessadas querem. Por outro lado, conhecemos que o objetivo principal do negócio é generar ganâncias. Por outro lado, muitos querem que as empresas tenham a obrigação de tomar decisões que beneficiem a sociedade. Parece que as empresas, de alguma maneira, querem se equilibrar entre esses dois objetivos ao mesmo tempo. Um editorial da revista The Economist nos adverte que esta forma de capitalismo coletivo resulta mais malo que bueno. Pero, ¿por que algumas pessoas se opõem tão fortemente ao conceito de responsabilidade social? Bueno, de hecho, há algumas razões diferentes para isso. Uma empresa que invierte em sustentabilidade deveria obter um cambio para isso. Pero como seria possível medir esse retorno? Isso é porque não está de todo claro que a sociedade espera das empresas hoje em dia. Então, as empresas definem por si mesmas o que é bueno e também o que é malo, deixando a sociedade sem voz. Outro problema está relacionado com os trade-offs de algumas empresas podem enfrentar. Por exemplo, o câmbio climático que se está abordando poderia sair como um tiro por la culata com recortes do trabalho na indústria de petróleo e gás, por exemplo. Agora pensemos em las iniciativas de RSCs desde a perspectiva de los clientes. Algunos preferem opções mais ecológicas, por exemplo, se podem elegir um automóvel híbrido em lugar de um modelo estándar. Isso é mais barato, pero também mais contaminante. Sin embargo, outros consumidores são mais sensíveis a los preços e simplesmente creem que as iniciativas de sustentabilidade são mera propaganda. Em realidade, uma empresa que invierte em RSC logra uma vantagem acerca de seus competidores a los ojos de alguns segmentos de mercado. Agora enchemos os estados a um tema desde o ponto de vista de desenvolvimento econômico. Os países de economia emergente apresentam uma ampla gama de desafios em la ordem do dia da RSC, porque suas empresas podem não ter fundos para invertir nessas iniciativas. Como regra general, fazer esta contribuição financeira é a forma mais efetiva para que uma empresa genere o impacto social. Pero numerosas questões de RSC em los países em desenvolvimento apresentam dilemas e também opções muito complexas. Apesar de las grandes empresas em los países emergentes se aderirem às políticas de RSC, todavia queda muito trabalho para hacer e combatir eficazmente questões como o trabalho infantil e também malas condições de trabalho. Os problemas persistem porque há vários fatores presentes nesses países que dificultam as empresas a implementarem com êxito as políticas de RSC e alcançar os objetivos de sustentabilidade. Esses fatores incluem a volatilidade econômica, a falta de inversão, entre outros. A maioria das empresas, incluindo gigantes como Microsoft, lutam para encontrar uma política de RSC ganadora. Este gigante de alta tecnologia se ha convertido em bicampeão entre as empresas mais justas, segundo a organização sem fins de lucro Just Capital. E há uma boa razão para esse reconhecimento. Hacer grandes donações de que sumam 1.400 milhões de dólares, proporcionar benefícios a seus empregados e também comprometer-se a ações e decisões ambientais amistosas são ações de Microsoft que indicam que a direção da RSC as empresas devem seguir.
Siendo suficientemente interesante desde el punto de vista financiero, los esfuerzos de RSC de Microsoft están dando frutos. Tomar una postura sostenible afectó levemente sus ingresos netos, pero la compañía todavía tiene un ingreso creciente y mantiene un alto rendimiento del capital invertido. Además, las acciones están aumentando con una demanda enormemente. Ese resultado positivo indica que los consumidores son más propensos a comprometerse con las empresas y con las marcas que sean responsables. Pero, ¿qué pasa con la percepción del consumidor acerca del rendimiento práctico de estas empresas? Bien, Microsoft lo hizo bien. La compañía estaba entre las 10 mejores en la Reputation Institute de 2019. Y es claro que otras excelentes empresas también lograron satisfazer as partes interessadas, os stakeholders e acionistas, como PayPal, como Anthem, como Procter & Gamble, por exemplo. Normalmente, quando hablamos de responsabilidade social corporativa, lo associamos a uma filantropia, porque tampouco aporta rendimentos financeiros mediáveis a las empresas e por isso que é uma doble vitória de Microsoft e é uma exceção. Outro hecho que é muito pouco hacemos uma investigação rigurosa para que os stakeholders compreendam essas iniciativas. Como podemos ver, sempre haverá um choque de ideias a respeito do RSC, mais especificamente entre os stakeholders e os acionistas. Grandes empresas como Microsoft demonstram que podem lidar com esse problema, pero ¿qué pasa com os mais pequenos? La forma de hacer que el capitalismo trabaje mejor para que todos requerirá muchos cambios en todo el sistema. Por ejemplo, la economía debe ser más competitiva, saludable, con leyes antimonopolio, que inhiba el lobby, que inhiba el oligopolio. De esta forma, después de todo, la competencia alienta a las empresas a anticipar los intereses de los clientes, trabajadores y reguladores. Y los gerentes jóvenes, quien recibe ofertas de trabajo de las empresas, cuánto quieren que ese profesional sea ambiental. Eles consideram que essas empresas abordem questões ambientais, sociais, antes de ir a uma entrevista? Me gostaria de ouvir sua opinião. Cuéntenos em los comentários com respeito à sustentabilidade e também o que é mais importante para você em el mundo corporativo. ¿Le gostou o vídeo de hoje? Esse é um tema muito importante para você como gerente, como para sua companhia. E para ser capaz de tomar decisões conectadas e que pode ser extremamente difícil, especialmente quando nos enfrentamos a dilemas éticos que são mais comuns do que lo pensamos. É crucial que para a nossa sociedade, para o planeta, que se realizem cambios urgentes da forma que os negócios sucedem para que possamos melhorar. Este vídeo faz parte do minicurso gratuito sobre responsabilidade social corporativa com o estudo de caso Microsoft e conta com o apoio da Cool Business School. Para inscrever-se, entre em enlace que está aqui na descrição. Os melhores alunos recebem certificado de participação e becas de estudo em exterior. Gracias e nos vemos pronto aqui em nosso canal de YouTube, America's Business Channel ou em nossas outras redes sociais.